Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia, eu sou advogada. No vídeo de hoje eu vou falar sobre correção monetária e juros de mora nos processos do trabalho. Esse tema andou tendo algumas mudanças, seja por entendimentos do Supremo, seja do TST e mesmo mudanças de lei. Por isso acabou ficando um pouco confuso, por isso eu fiz um mapa mental, estudei o tema bem para poder organizar e resolvi compartilhar isso com vocês. Então, eu dividi aqui a questão dos juros e correção monetária no processo do trabalho em três etapas, em três grupos. Um processo comum, movido por um empregado da iniciativa privada, por uma empresa da iniciativa privada. Depois, da fazenda pública, envolvendo um empregado público com um ente da administração pública. E, por fim, vou falar algumas peculiaridades envolvendo a indenização por danos morais. Bom, quando for um processo comum, é preciso dividir a fase pré-judicial, antes do ajuizamento da ação, e na fase após o ajuizamento do processo. Na fase pré-judicial, você também vai considerar um marco dividindo o período até setembro de 2024 e a partir de setembro de 2024, quando teve a publicação da Lei 14.905 de 2024. Então, como que é até setembro de 2024? Você vai colocar para atualização monetária o IPCA-E e para os juros da mora, o TR. Teve uma discussão muito grande no Supremo Tribunal Federal, que levou ao julgamento da ADC 58, que se questionava se a TR realmente servia de alguma forma para índice de juros, porque é muito baixo, às vezes até era negativo, mas ficou decidido que seria aplicado enquanto não tivesse uma lei para regular o assunto. E por isso que veio, em 2024, a Lei 14.905, que fixou para atualização monetária a aplicação do IPCA e não IPCA-E, que tem alguma diferença entre as duas, e para os juros, na fase pré-judicial, a utilização da Selic menos o IPCA, considerando que esse valor não pode ser negativo. Se por acaso for negativo, aí precisa considerar zero. E na fase processual? Na fase processual ficou um pouco mais simples porque foi determinada a utilização da Selic. Isso a partir da DC 58, que foi julgada e publicada lá em 2021, ficou fixada então a Selic. É preciso ver se às vezes se o seu processo for um pouco mais antigo, e foi fixado algumas regras graduais, na qual antes da decisão do Supremo ainda ficou fixado que deveria ser observado o que estava decidido na sentença, se a sentença já havia fixado, por exemplo, a utilização da TR, se não havia, se havia fixado de alguma outra forma, se o processo já estava transitado em julgado, enfim, para processos de antes de 2021, aí precisa analisar um pouco melhor para ver se já tinha uma decisão e como que ela se enquadra na ADC 58 do STF. Agora, a gente vai falar quando for a fazenda pública, envolvendo o empregado público contra a administração pública, porque esses processos também são da competência da Justiça do Trabalho. Aqui também vão ter algumas subdivisões, e a primeira a gente vai falar da fase pré-judicial, antes do ajuizamento do processo. Vai ser utilizado apenas o IPCA-E para a atualização monetária, não vai ser aplicado um índice de juros, isso é o que prevalece. É claro que dependendo no caso concreto, se você estiver defendendo reclamante, às vezes você pode pedir a incidência de algum índice de juros, tem muitos entendimentos, cada juiz pode às vezes ter alguma divergência, mas o que predomina é que na fase pré-judicial, em processos contra a fazenda pública, aplica apenas correção monetária e nenhum índice de juros. Aí, tudo bem, entrou com o processo, na fase judicial do ajuizamento até 8/12 de 2021, vai ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária e o índice da poupança para juros. Esse assunto foi decidido na OJ 7 do Pleno do TST, que fixa algumas diferenças de índices, mas a partir de 2009 ficou que é o índice da poupança para processos da Fazenda Pública. Mas em dezembro de 2021 veio uma emenda constitucional, a emenda 113, que fixou que para processos envolvendo a Fazenda Pública vai ser aplicada a Selic uma única vez. E se for um processo no qual a fazenda pública está de modo subsidiário, por exemplo, um processo de terceirização, no qual ela não é a devedora principal, mas está ali para garantir o pagamento caso a empresa prestadora de serviço seja insolvente ou por algum motivo não arque com o pagamento. Nesse caso, prevalece que não
tem essa aplicação da regra específica da Fazenda Pública. Vai ser aplicado a regra comum e a administração pública só vai entrar para pagar. Ela não teria essa prerrogativa de um juros diferenciado e iria pagar o montante da dívida do jeito que ele ficou, do jeito que ele seria devido pela empresa privada, mas a única diferença é que quem vai fazer o pagamento vai ser a Fazenda Pública. Embora não tenha essa diferença de juros e correção monetária, é importante saber que mesmo assim vai se submeter o pagamento ao requisitório de pequeno valor ou de precatório. Aí depende de ver o valor e o ente público que está respondendo pelo processo. Por fim, algumas peculiaridades de indenização por dano moral que eu achei válido trazer, porque também teve alguma mudança recente de entendimento, é que, no caso de indenização por danos morais, antes, por causa da súmula 439 do TST, entendia que a atualização monetária da indenização por dano moral era fixada a partir do arbitramento ou da alteração do valor da indenização. E os juros era desde o ajuizamento. Mas aí como que fica se a Selic já abrange tanto os juros quanto a atualização? Por isso, em junho de 2024, o TST teve uma decisão por meio da SDI fixando que, então, para compatibilizar o entendimento da súmula 439 com o entendimento do Supremo de utilização da Selic, ia incidir a Selic de uma vez só desde o ajuizamento do processo. E esse entendimento é razoavelmente recente, de junho de 2024, da SDI 1 do TST. Mas com a Lei 14.905 de 2024, que é ali de setembro, né, um pouquinho depois dessa decisão da SDI, foi fixada a possibilidade de utilizar como juros a Selic menos o IPCA. Dessa forma, seria possível, então, defender o entendimento de utilização da atualização monetária, né, e juros a partir do arbitramento para frente a Selic e do ajuizamento até o arbitramento para ficar só os juros, como é fixado na súmula 439 do TST, poderia ser utilizado, então, a Selic menos o IPCA. A linha que você vai usar para defender, né, se aplica só a Selic, se aplica a Selic menos o IPCA, vai depender de que lado você está defendendo no processo, né? Se você está pelo reclamante, se você está pela reclamada, porque não é um tema agora que está sedimentado, como havia ficado com a decisão da SDI 1 em junho de 2024. E para que serve a atualização monetária e os juros de mora? A atualização monetária, ela visa fazer a recomposição do valor da moeda em razão da inflação, que leva à desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, se você pegar R$100 hoje, ele não vale a mesma coisa que valia há 5 anos atrás, em razão da inflação e outros fatores da economia. Então, para a pessoa que não teve o pagamento na época certa, ser ainda mais prejudicada, pegando um valor desatualizado, desvalorizado, é que serve a atualização monetária. E os juros de mora? Para que ele serve? Já que o valor já foi atualizado e de alguma forma estaria tudo certo ali, não tem mais a desvalorização da moeda. Os juros de mora, ele vai servir como uma forma de compensar esse empréstimo do dinheiro. A parte devedora, ela estava usando de um dinheiro que não era dela, que era devido para a parte credora. E por esse uso, ela vai pagar esses juros para compensar o fato dela poder ter usado esse dinheiro que não era dela em proveito próprio. Por fim, um outro ponto que eu acho válido mencionar é que caso na petição inicial você esquecer de colocar o pedido de juros e correção monetária, esse assunto não vai precluir. Ele pode ser inserido mesmo depois da sentença, se a sentença por acaso não tiver falado nada. Não adianta também falar na contestação que o assunto precluiu. Você pode até alegar, mas já é muito pacífico que, em razão da extra-petição, esses pedidos eles não precisam estar expressos na petição para serem deferidos. Então, se por acaso você esqueceu de colocar na petição inicial, não precisa se preocupar, você pode acabar levantando esse assunto no curso do processo. Você não vai ficar sem a atualização e os juros do seu cliente. Então, eram esses pontos que eu queria trazer sobre esse assunto. Eu espero ter facilitado e simplificado um pouco o tema, por mais que ele seja complexo e tenha passado por muitas mudanças. Você pode rever o vídeo, você pode ir pausando para tentar anotar e fazer o seu próprio mapa mental e assim facilitar, às vezes, as alegações, caso não esteja sendo adotado um índice correto no processo. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e se você tiver alguma outra dúvida jurídica, alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de poder tentar te ajudar com a sua jornada pelo direito, na advocacia, seja nos estudos. Então,
Por hoje é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!